pastor Alain, que Deus possa estar nos abençoando, amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, pela vida do Alain, né? Alain é muita coisa para mim, né? Meu colega, pastor de distrito, meu cunhado, né? Se bem que cunhado não é parente, não é parente sim, é parente sim. Amém, estenda a mão aqui, né? Mais uma vez, certamente nosso coração está ardendo, o Senhor com certeza colocou uma palavra abençoada na vida do Alain, e que essa palavra seja uma boa semente no seu coração, amém? Diga assim você: Senhor Jesus, nessa noite, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, usa o Teu servo, derrama graça abundante sobre a vida do pastor Alain, em nome de Jesus, amém? Aleluia, boa noite, queridos. Queridos, eu queria conhecer quem é o nosso convidado de honra nessa noite. Você que veio aqui a primeira, segunda, terceira vez, eu queria conhecer você que está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Tem alguém aqui? Tem algum convidado especial aqui nessa noite? Tem lá atrás, tem aqui no meio. Fica de pé, quem não ficou de pé ainda. Quero conhecer todos vocês. Olha, quanta gente bonita. Vem, queridos. O que a igreja diz para essas pessoas tão lindas e especiais? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, amém? Dê um abraço bem forte nessa pessoa, cumprimente ela, porque você é muito especial, viu, querido? A sua presença aqui é muito importante para nós. Aleluia. Queridos, Deus tem sido muito misericordioso, né? Muito cheio de amor para todos nós, cheio de graça e misericórdia. Nós eu me sinto assim muito feliz, né? Alegre, honrado de estar aqui com os irmãos nessa noite. Às vezes eu fico com muitas, às vezes não, sempre, né? Fico com muita saudade, porque poucas vezes eu tenho vindo aqui domingo à noite por causa do nosso trabalho também lá em Anchieta, né? Hoje a Andresa está lá ministrando e nós temos falado lá em Anchieta, dado na verdade domingo à noite, mensagens que são na verdade algumas instruções práticas para o dia a dia, né? Para o nosso caminhar com Jesus, ensinos tão importantes e fundamentais, eu penso dessa maneira, para a nossa caminhada com Jesus. Tem sido muito bom, né? Tem sido muito bom, tem edificado muito a igreja, né? E essa semana Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu não ministrei em nenhum lugar, em Anchieta ainda, mas eu creio que Deus quer falar conosco em especial nessa noite, amém, querido? É uma palavra que Deus falou muito comigo essa semana sobre isso, né? Em especial esse final de semana, quando eu fui escrevendo mais sobre isso, e eu creio que Deus já falou comigo e vai falar muito com você aqui nessa noite. São instruções práticas, algumas situações, algumas instruções, na verdade, sobre a importância de tomarmos decisões que agradam a Deus, né? O tema dessa mensagem é: decida tomar decisões que agradem a Deus. Decida tomar decisões que agradem a Deus. Amém, queridos? Todos estão ligados, juntinhos? Glória a Deus. Querido, você já parou para pensar quantas decisões, quantas escolhas você fez durante toda essa semana? Quantas escolhas e decisões você fez durante essa semana, né? Não precisamos nem nos alongar muito, né? Hoje, quais foram as escolhas e decisões que você fez hoje, né? Eu, antes de sair de casa, eu tomei uma decisão. Eu escolhi a roupa que eu ia colocar, né? É uma roupa brega, mas eu escolhi, né? Eu escolhi essa combinação. Então, mas eu tomei uma decisão, tá certo? Todos nós tomamos decisões hoje. Você decidiu o que você iria fazer para o almoço, né? As donas de casa que fizeram o almoço, os homens também, né? Alguns têm feito almoço aí. O que você fez? Você tomou uma decisão antes de preparar, não foi? Você não saiu jogando várias coisas na panela e viu o que ia dar. Não, você decidiu. Você escolheu fazer aquilo, né? Então, nós o tempo todo estamos tomando decisões. Algumas são bem fáceis, né? E outras difíceis, né?
Umas são bem fáceis. Você vai numa sorveteria, você vai precisar decidir qual o sabor de sorvete você quer tomar, né? Tem que escolher. Você não vai chegar à sorveteria, você vai escolher chocolate. Não basta escolher chocolate, porque tem brigadeiro, não é isso? Tem floresta negra, tem chocolate com castanha, né? Tem muitas opções, né? Algumas são fáceis de tomar. Outras decisões são difíceis e importantes, que podem mudar, querido, todo o curso da nossa vida. Algumas decisões podem mudar a nossa vida por completo, né? E o fato de não tomar uma decisão ou fazer uma escolha já é uma decisão sua. O fato de eu e você não escolhermos alguma coisa ou optarmos por algo já é uma decisão que nós tomamos. Eu lembro aqui de uma história que o pastor Clésio, né, esteve aqui conosco recentemente, contou uma história que eu achei muito tremenda, eu gravei, né, eu guardei no meu coração, onde ele conta assim, a narrativa é o seguinte, né, que existia um homem que ele estava em cima do muro. Um lado do muro estavam os anjos, né, e os anjos ali o chamavam, pula para cá, sai de cima do muro, vem para cá, né, e os anjos lá insistindo com ele, sai do muro, pula para cá. E enquanto ele olhava para o outro lado do muro, estava lá o diabo e os seus demônios. E eles não estavam nem um pouco preocupados, né, não estavam chamando, não estavam pedindo para que ele pulasse para o lado deles. Enquanto os anjos insistentemente clamavam, pula para cá, vem para cá. Então aquele homem, sem entender, né, perguntou lá para o capiroto, né, vem cá, por que você não está me chamando? Eles aqui estão insistindo para eu ir para o outro lado, mas você não faz nada, não me chama, por que você não está me chamando? Aí diz que o diabo olhou para ele e falou assim, é porque o muro já é meu, né? Então, o fato de você não decidir por Jesus, você já tomou uma decisão. Não existe, ficar em cima do muro já é uma decisão. Então, querido, nós encaramos isso todos os dias. Por isso que é importante, querido, tomarmos, claro, as decisões corretas que agradam a Deus. Há decisões ou escolhas que fazemos que pode mudar todo o curso da nossa vida. O sucesso e o fracasso pode estar em uma única escolha e uma única decisão que fazemos. Uma escolha pode ser para o sucesso ou a escolha errada pode ser para o fracasso. Eu estava, acho, as 2 semanas no aeroporto, estava com o meu chefe. Nós estávamos no aeroporto e ele começou a falar, a contar coisas do passado, né? E ele falou assim, está vendo aquele banheiro ali do aeroporto? Em 1979, ele contando a história, né? Eu tinha 1 ano de idade nisso. Em 1979, eu vim para cá, para essa cidade, porque o chefe mandou eu vir para cá para resolver várias situações. Eu tinha 3, 4 problemas para resolver e deu tudo errado. Tudo que podia dar errado deu, foi um fracasso, um fiasco, né? Ficou pior do que estava antes. E eu voltei para o aeroporto, né? E eu estava tão atordoado e tinha decidido que eu iria pedir demissão, pedir as contas, porque eu tinha entendido que aquele emprego, aquele trabalho não era para mim, eu não servia para aquilo. Eu estava tão incomodado, tão atordoado, que eu fui no banheiro e entrei no banheiro das mulheres, sem querer. Né? Por sorte dele, não tinha nenhuma mulher lá dentro, mas quando ele estava saindo, estava entrando uma senhora, e ele todo sem graça, olha, me desculpa, acabei entrando no banheiro errado. E aquela senhora, ele contando a história, falou para ele assim, não se preocupe não, isso pode acontecer com qualquer um. E aquilo que a mulher falou fez ele pensar e refletir que tudo que aconteceu com ele aquela semana poderia ter acontecido com qualquer um, não foi por culpa dele, ou porque ele era um fracassado, porque ele não sabia resolver, poderia acontecer com qualquer um. E ele decidiu então não sair da empresa. E hoje, simplesmente, ele é o principal diretor da empresa. Ele poderia naquela semana ter desistido, mas ele continuou, ele tomou a decisão certa, penso eu, né? E hoje ele é o principal diretor da empresa. Pensa, querido, como uma decisão pode mudar por completo a nossa história. Uma decisão pode mudar por completo a nossa história. Você já parou a pensar que a decisão com quem você casar é importantíssima? Vai mudar a sua vida, para melhor ou para pior. Você casar com a pessoa certa, né, vai ser bênção para você, mas se você escolher a pessoa que não seja tão certa assim, vamos colocar, talvez não seja bênção para a sua vida. Então, querido, as nossas escolhas, nossas decisões podem ser para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. Então, tomar decisões não é uma coisa tão simples como parece, é importante e nós devemos nos preocupar com isso. Amém? O ser humano, querido, tende a tomar decisões baseado em emoções, sentimentos, em julgamentos próprios, experiências e etc. Nós tomamos decisões muitas vezes baseadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos.
naquilo que dos nossos preconceitos, nossos pré-entendimentos sobre a vida, nas nossas experiências, nós tendemos a tomar decisões em outras situações, em outras coisas também, mas baseado nisso, muitas vezes, né? Então, por exemplo, né, às vezes a gente vê muitos jovens, né, que tomam mesmo decisões baseadas ali para aquela emoção, no calor da situação, né? Às vezes escolhe determinada coisa, não porque raciocinou bem, ou pensou sobre aquilo, ou planejou aquilo, mas porque naquele momento, naquela hora, no calor daquela situação, ele decidiu, porque eu estava apaixonado, porque eu estou apaixonado. Eu entendo, mas tem mais coisas aí, você entende, querido? Você precisa tomar as decisões, não é simplesmente baseado em sentimento e emoção, existem coisas importantes também. Outro dia eu estava também com um rapaz lá da empresa, ele tem 23 anos, ele começou agora, tem nem um ano, acho que um ano de empresa, nós estávamos juntos trabalhando, e na hora do almoço, eu lembro se foi no jantar, a gente começou a conversar, e ele começou a falar sobre os planos dele, ele falou assim, ele tem 23 anos, ele falou, Alan, eu vou vou dar entrada no apartamento, vou financiar um apartamento. Falei, poxa, que legal, mas por que você está planejando, rapaz? Você está querendo casar, alguma coisa assim? Ele começou a falar, não, que eu quero morar sozinho, né? É mesmo, mas como é que está a situação em casa? Não, eu moro com a minha mãe, os pais dele, infelizmente, são separados, e com o meu avô, minha avó é falecida, mas a casa é nossa, é própria, mas como é que está a situação lá? Não, está tranquilo, eu tenho o meu quarto, eu tenho a minha... Mas por que você quer, então, sair de casa e comprar um apartamento, financiar, você vai pagar, né? Eu estou botando um exemplo aqui, querido. Você vai pagar talvez 3 vezes o valor do apartamento, por que você não junta o dinheiro? E ele foi dando vários argumentos, eu fui conversando com ele, né? Dei até uma de intrometido, né? Eu fui conversando com ele, tentando aconselhá-lo, né? Até o momento que tudo que ele argumentava, né? E eu tinha uma razão, talvez lógica na minha cabeça, né? Para dizer para ele que era melhor esperar um pouco e guardar o dinheiro, né? E de repente comprar à vista ou dar uma boa entrada no dia que ele quisesse casar. Mas no final ele falou assim, Alan, eu quero morar sozinho. Ponto final, eu quero morar sozinho. Então a decisão dele foi baseada num sentimento, numa vontade dele. Se é certo ou errado, querido, o futuro vai dizer, né? Mas foi baseado numa emoção, num sentimento. Mas olha, a palavra de Deus diz em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Nós tomamos decisões pelas emoções, tendemos a tomar decisões pelos nossos sentimentos, pelos nossos preconceitos, mas a palavra de Deus nos ensina, que nós vamos ver agora, alguns princípios básicos, queridos, que nós precisamos perceber ou praticar antes de tomar algumas decisões. Amém, queridos? Glória a Deus. Como devem ser baseadas nossas decisões? Segundo a palavra de Deus. Como devem ser baseadas as nossas decisões segundo a palavra de Deus? A primeira coisa que nós vemos aqui, o primeiro ponto, é que nós devemos tomar decisões, queridos. Estou falando de decisões importantes, estou falando se você vai botar a blusa amarela ou azul, né? Mas decisões importantes, nós devemos tomar decisões debaixo de conselho. Fala para a pessoa que está do seu lado, debaixo de conselho. Amém? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11. Provérbios 11, quantos acharam? Bem, Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há segurança, ou na multidão de conselhos. Capítulo 15, versículo 22. Aliás, perdão, 15, 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse tema.
Provérbios 24, 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Querido, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar conselho. Eu creio que um ponto importante para tomarmos decisões é debaixo de conselho, é debaixo de orientação. É debaixo de orientação, querido. A palavra de Deus nos garante que na multidão de conselhos há segurança, querido, há vitória. Quando nós buscamos orientação, quando nós buscamos conselho, a chance da decisão ser correta, de dar tudo certo, é imensa, é muito maior quando nós decidimos ou tomamos decisões sozinhos. Quando buscamos conselho, quando buscamos orientação, querido, ali há a bênção de Deus, ali há a graça de Deus. Quando buscamos orientação da nossa liderança, quando buscamos orientação de pessoas que são capazes de nos orientar, nos ajudar, querido, ali há a bênção de Deus, ali há a segurança. Então, o primeiro ponto onde nós devemos basear as nossas decisões, segundo a palavra de Deus, é debaixo de conselho. Diga a pessoa do seu lado, debaixo de conselho. Lá, querido, eu quero confessar para você que eu me aproveito das pessoas que ficam lá em casa, né? Me aproveito no bom sentido, né? Então, quando alguém fica lá em casa, né, uma pessoa de outra igreja, nós hospedamos a nossa casa, um pastor, alguém que vem ministrar aqui, eu me aproveito mesmo, descaradamente, né? Então, eu converso e, às vezes, procuro saber como a pessoa está fazendo, né? Procuro uma opinião sobre determinada situação, né? E eu lembro que foi muito, muito bom para mim, foi muito bom, né? Um período, né, onde o pastor Francisco ficou aqui 30 dias, né? Ele ficou 30 dias na minha casa. Para mim foi muito bom, muito proveitoso aquele período, porque, olha, querido, ele ficou lá em casa, ele viu como eu trato a minha esposa, ele viu como é que eu lido com o Pedro, e eu dei essa liberdade para ele. Falei, pastor, se o senhor quiser falar algo, né, corrigir algo, eu estou aqui para ouvir, né? E eu levei algumas correções, né, algumas cajadadas, mas eu fico feliz, querido, eu fico feliz. Fico feliz quando alguém me corrige. Às vezes na hora não, né? Mas depois a gente fica feliz porque é orientação, é conselho, é ajuda. Então, a gente que não gosta de conselho, a gente que não gosta de repreensão, a gente que não gosta de ser corrigido, mas, querido, é proveitoso demais buscarmos conselho e buscarmos repreensão. Então, eu lembro naquele evento que teve no EDD, né, que teve lá, e o pastor Genildo, o pastor Francisco, o pastor Giovanni, e eles ali ao redor, aquela pressão, eles trabalhando lá no som, e olha assim, faz assado, porque eles queriam que a coisa acontecesse da melhor maneira, né? E como eu fui corrigido ali, mas ali eu aprendi muitas coisas, e eu tenho aprendido muitas coisas. Então, o pastor Odilon ficou lá em casa esses dias, e um dia ele falou assim, olha, eu quero ir lá na casa do apóstolo, mas eu quero ficar sozinho com ele, porque eu quero buscar conselho com ele. Olha, o pastor Odilon, pastor de uma mega igreja, tem igreja nos Estados Unidos, mas ele, olha, o pastor Ari, o apóstolo Ari é muito sábio, um homem de Deus, e que realmente é, e eu quero buscar conselho. Querido, se um homem desse está à procura de conselho, quem sou eu para dizer que não preciso de conselho? Quem sou eu para dizer que não preciso de ensinamento? Quem sou eu para dizer que não preciso de correção? Que eu sei tudo, que eu sei tomar as minhas decisões, que eu sei seguir o caminho correto? Querido, se nós não buscarmos a sabedoria que vem de Deus, através da vida da nossa liderança, os nossos projetos, os nossos planos, querido, podem afundar, porque a palavra de Deus fala que na multidão de conselheiros, ali há segurança, ali há prosperidade, ali há vitória, querido. Isso é um princípio tremendo da palavra de Deus. Então, é muito importante, né, buscar conselho com o apóstolo Ari, que é meu discipulador, o apóstolo Denise, né? Às vezes eu quero fazer tal coisa, a pastora Denise sabe disso, às vezes eu quero fazer tal coisa, aí o apóstolo fala assim, não, ela não faz isso, faz assim, e prontamente não vou fazer dessa maneira, então, porque eu quero buscar o conselho e eu quero fazer a coisa certa, porque eu não quero fazer apenas o que eu tenho vontade de fazer, mas eu quero fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada o coração de Deus. Quando eu estou entendendo, digo amém. Queridos, eu tenho 35 anos, sou casado, né? Estou resolvido, mas eu não me sinto apto a tomar decisões sozinho. Querido, e que esse sentimento esteja na vida de cada um de nós. Eu preciso de conselho, eu preciso de ensino,
Eu preciso buscar a sabedoria no conselho da minha liderança. Agora, de quem eu devo buscar conselho? De qualquer pessoa? Não. A palavra de Deus nos mostra o exemplo do filho de Salomão, Roboão, que ele foi assumir o reinado de seu pai, e ali houve uma certa situação complicada, e onde ele foi buscar conselho. Sim, primeiro ele buscou conselho dos anciãos, os homens sábios, experientes, aqueles que poderiam lhe dar um bom conselho, e ele rejeitou e preferiu ouvir o conselho dos jovens, dos seus amigos, dos seus colegas que cresceram com ele. Você sabe a história, o reino de Israel se dividiu. Então, querido, há alguém que você deve buscar conselho, a sua liderança, o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor, amém, querido? A ele você deve buscar conselho com seus pais, amém? Busque conselho com alguém que possa realmente te dar um bom conselho, o conselho que venha da parte de Deus. Quantos concordam, digam amém. Segundo ponto importante, que nós devemos tomar as decisões baseados à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, hein? Vamos abrir lá em Salmos 119, versículo 5. Salmos 119, versículo 105, perdão. Aleluia. Diz a palavra de Deus, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 130 diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Querido, a luz da palavra de Deus, verdadeiramente a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Quando nós tomamos as nossas decisões baseadas na palavra de Deus, do que Deus nos ensina, naquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, baseado em seus princípios, nós vamos tomar decisões corretas, amém, querido? Importantíssimo tomarmos decisões baseados na palavra de Deus, baseados no que a Bíblia diz a respeito disso, o que o Senhor diz a respeito disso, o que Deus diz a respeito dessa situação. Eu quero meditar, eu quero buscar na palavra, eu quero entender, e eu quero saber o que Deus tem a falar a respeito dessa situação. Então eu quero tomar decisões baseado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para mim, se Deus diz através da sua palavra que esse caminho não é correto, que esse caminho leva à perdição, então eu quero tomar a decisão no caminho que leva à justiça, o caminho que leva à salvação. Amém, queridos? Há muitos caminhos a tomar, espaçosos, né? Largos, como diz a palavra de Deus, mas existe um caminho meio um pouquinho mais difícil, que é estreito, mas esse conduz à salvação. É por esse que eu quero ir, baseado da palavra de Deus. Amém, querido? Ouvindo Deus através da sua palavra. Terceiro ponto importante, pensando no próximo. Quantos de nós tomamos decisões pensando no nosso próximo? Claro, na maioria das vezes nós pensamos somente em nós, pensamos apenas em nós, fazemos escolhas pensando na nossa própria sorte, na própria bem-estar, né? Pensamos apenas no que aquilo será bom para mim e para a minha família, e muitas vezes não tomamos decisões levando em conta a pessoa próxima, ao nosso parente, ao nosso amigo, ao nosso irmão da igreja. Mas olha, isso é um ponto importante. Lá em Romanos, Paulo começa a falar sobre algumas pessoas que havia uma dissensão na igreja, porque alguns achavam correto comer carnes e outros não. E Paulo fala, aquele que come carne não peca, aquele que não come também não peca, né? Ele começou a falar sobre isso, mas ele fala, lá em Romanos 14, isso. No final ele fala assim, mas se é escândalo para o teu irmão comer carne, não faça por amor do teu irmão. Pode até ser bom para você, né? Aquela picanha, né? Com aquela gordurinha, né? Mas se teu irmão se escandaliza com isso, não faça. Quantos de nós somos capazes de tomar decisões para evitar que o nosso irmão mais fraco na fé venha se escandalizar? Se o teu irmão se escandaliza com isso, não faça, coma legumes, se sacrifique, tome uma decisão, às vezes contrária até a sua vontade, ao seu próprio benefício, para abençoar a vida do irmão.
Então, a palavra de Deus ensina sobre isso. O próprio Jesus, querido, nos deu exemplo. Naquele dia, naquele grande dia, querido, que ele estava lá, e ele falou para Deus assim, momentos antes da crucificação: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus não estava pensando ali nele, estava pensando em nós, estava pensando na vontade do Pai. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Já pensou se ele tivesse... Porque era muito mais fácil não passar por todo aquele sofrimento que ele passou, toda aquela dor que ele sentiu, mas ele decidiu ir, querido, por amor de mim e por amor a você. Ele tomou uma decisão baseado em nós, em nosso próprio benefício, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Querido, muitas vezes é melhor nos calar, muitas vezes é melhor abrir mão, muitas vezes é melhor deixar passar, se é para o bem do nosso irmão, querido, então faça isso. Eu tenho aprendido e buscado aprender mais sobre isso, eu preciso aprender cada vez mais sobre isso, a abrir mão em favor do meu próximo. Se aquela pessoa, querido, entende daquela maneira, se eu tomar tal decisão, irá implicar em alguma coisa que irá afetar a vida da pessoa, e se eu posso não fazer aquilo para o bem dela, assim eu pretendo fazer. Isso deve ser o nosso pensamento, amém, querido? Assim deve ser o nosso entendimento, né? Abra mão se preciso for para abençoar o próximo. Abra mão, tome decisões também baseadas na vida do seu irmão. Quarto ponto importante: deixando nossas vontades e buscando a Deus. No ponto 3, querido, tem um versículo, você anota, você lê depois, 1 Coríntios 10, 24, que fala sobre isso. 1 Coríntios 10, 24. Ponto 4, querido, deixando nossas vontades e buscando a de Deus. Deixando nossas vontades e buscando a de Deus. Olha, às vezes decisões são tão baseadas no nosso próprio bem-estar, na nossa própria vontade, né? Eu lembro que faz muito tempo, faz bastante tempo, sim, uma pessoa veio conhecer, né, a igreja, e para saber se era um bom lugar para ela congregar, mas ela não veio conhecer, né, se a igreja, o que se quer pregado é bíblico, ou se realmente a doutrina é de acordo com a palavra de Deus, mas veio observar se tem ar-condicionado, se a sala das crianças é direitinho, né, se tem uma estrutura boa para receber a minha família, será que as cadeiras são acolchoadas? Será o que essa pessoa estava procurando, querido, na verdade? Não era saber aonde Deus queria que ela estivesse, saber aonde Deus queria que ela fosse para abençoar e ser bênção, mas ela queria apenas um lugar confortável para a sua família. Quantas vezes tomamos decisões de formas tão egoístas, pensando apenas em nós mesmos? Onde nós deveríamos deixar de lado, querido, a nossa vontade, e entender e buscar conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Muitas vezes precisamos, ser querido, muitas vezes abrir mão da nossa vontade para buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que nós enxergamos com os nossos olhos naturais é muito pouco diante daquilo que acontece no mundo espiritual. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Por isso é bom, querido, estarmos debaixo da vontade de Deus e buscarmos decidir as coisas de acordo com a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para a minha família? Qual é a vontade de Deus para a minha casa? Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Não que seja simplesmente confortável para mim, agradável para mim. Senhor, eu não quero simplesmente passar, né, a semana na praia. Não que seja errado ir à praia. Eu não quero passar a semana jogando bola. Não que seja errado jogar bola. Mas eu não quero só pensar em mim. Eu quero pensar na Tua vontade. Senhor, há alguém para visitar, há alguém para discipular, há alguém para investir. Onde eu posso abrir um GE, onde eu posso começar um grupo familiar, onde eu posso fazer a diferença, Senhor, em Teu nome, para glorificar o Teu nome. Senhor, eu quero a Tua vontade, não a minha vontade. Amém, queridos? Isso precisa ser o nosso pensamento sempre, a vontade de Deus. Isso vai nos ajudar a tomar certas decisões. E quinto ponto, querido, importante. Nossas decisões precisam ser inspiradas por Deus. Abra lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Nossas decisões precisam ser inspiradas por Deus. Colossenses 3, versículo 15.
Esse é um texto muito, muito conhecido, Colossenses 3,15. O que diz aí? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Amém? Seja, primeira parte do versículo, seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração. Querido, quando nós precisamos tomar as decisões inspiradas em Deus, uma forma de tentar compreender um pouco melhor qual é a vontade de Deus sobre determinada situação é quando nós sentimos paz no nosso coração sobre determinada decisão. Não é quando nós sentimos vontade, né, alegria de fazer, mas quando nós sentimos a paz de Cristo no nosso coração. Quando nós buscamos conhecer a vontade, somos inspirados por Deus para tomar a decisão e sentimos paz no nosso coração, nós temos segurança de que aquela decisão será o melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja, para a obra de Deus. Tomar decisões inspiradas em Deus. Quantas vezes antes de fazer uma escolha, nós oramos e realmente, sinceramente, com sincero coração, buscamos a Deus para saber se realmente aquela é a vontade de Deus. Eu estou com muita vontade de fazer tal coisa, eu quero fazer, vou citar um exemplo aqui, né? Deus me deu condições, eu quero morar na Barra da Tijuca, na cobertura de frente para o mar, coisa maravilhosa, né? Vou levar a minha família para morar na cobertura de frente para o mar, na Barra da Tijuca. Se tivesse condições, você pensaria 2 vezes, né? Pensaria 2 vezes? Mas será que realmente é o melhor para a tua família? Será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso realmente que vai ser bênção para você? Querido, infelizmente eu conheço um casal com muita tristeza no coração, né? Que ele tinha dito para nós, assim, que queria se mudar para determinado lugar. Eu falei, querido, olha, eu sinto no meu coração, porque você ainda está em recuperação aí, né? Em restauração na sua vida, há muita coisa para mudar. Eu sinto no meu coração, querido, não faça isso, não saia daqui de perto da gente, não vá para longe, né? E aí ele mudou de ideia por um tempo, mas depois ele voltou já com a casa comprada. É uma casa própria, é uma bênção, e foi, para bem longe. Infelizmente, querido, lá ele não encontrou uma igreja, lá ele voltou às velhas práticas do passado. Tentamos por várias vezes restaurá-lo, trazê-lo de volta, mas até hoje nós estamos lutando, mas ele vai voltar, em nome de Jesus. Mas, querido, olha, ele tomou a decisão do que parecia bom para a família dele, a casa própria, mas será? Sabe, no meu coração eu não estava sentindo paz. Eu falei com ele, querido, eu não sinto paz, eu não acho que é a hora, espera mais um pouco. Mas ele tomou, infelizmente, a decisão pela vontade dele. Será que nós realmente buscamos inspiração de Deus, buscamos saber de Deus se aquilo é melhor? Porque existem coisas que parecem claramente boas aos nossos olhos naturais, mas você não está vendo o mundo espiritual. O Senhor conhece, querido, lá na frente, você não está vendo. Morar na cobertura na Barra da Tijuca parece algo muito bom, né? Maravilhoso, o sonho talvez de todos nós aqui, mas será que realmente vai ser bênção para a tua vida? Será que vai ser bênção para você? Será que vai ser bênção para a tua família? Eu não sei, querido, só Deus sabe. Busque a paz de Cristo no seu coração para tomar as decisões. Amém, queridos? Agora, fazer decisões ou escolhas realmente não é uma tarefa fácil, principalmente quando queremos acertar e agradar a Deus. Quando desejamos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Não é fácil, querido, tomar decisões não é fácil. Principalmente quando eu e você queremos fazer o melhor, queremos agradar ao Senhor, queremos fazer o que está debaixo, que realmente é vontade de Deus. Queremos agradar ao Senhor em todos os pontos, todos os caminhos, não é fácil. Mas eu queria, nessa noite, apenas citar, querido, 3 convicções, pelo menos me ajuda, né? Que talvez possa te ajudar, com certeza vão te ajudar a tomarmos decisões que agradam a Deus. Convicção, querido, a palavra convicção, segundo o dicionário, é a certeza ou opinião firme de um indivíduo sobre algo em que ele acredita. É a certeza ou a opinião firme de um indivíduo sobre algo que ele acredita. A convicção, querido, sobre certas coisas que precisamos ter em nosso coração vão nos ajudar a tomarmos decisões corretas. Quer ver um exemplo? Se você tem por convicção no seu coração, um exemplo, você ou qualquer outra pessoa, de que corrupção, se corromper, né, por dinheiro, por exemplo, é algo ilícito, errado, é algo, querido, que não precisa nem ser cristão, alguém que não é cristão, mas tem essa convicção que se corromper é errado, pode aparecer a oferta que for, aquela pessoa vai permanecer firme, porque ela está convicta da sua decisão. É inegociável para ela aquela questão, porque ela está convicta. Como estão entendendo?
A convicção na nossa vida nos ajuda a tomar decisões que agradam a Deus. Quando nós estamos convictos, isso aqui é inegociável na minha vida, isso aqui é inegociável na minha família, eu vou permanecer aqui, custe o que custar, eu não vou sair desse caminho. Hein, queridos? Convicção faz toda a diferença. Toda a diferença. Aleluia. Mais uma vez, eu estava lá em Manaus dessa vez, eu conversando com o pastor Francisco, e uma vez eu perguntei para ele, por curiosidade, pastor, dá uma benção aqui, maravilhoso, né? Muita gente, né? Uma benção. Mas nessa caminhada, o senhor alguma vez pensou em desistir? Pensou em voltar para o Rio de Janeiro? Aí ele falou assim, Alain, ainda que não desse certo, eu vim decidido a ficar nessa terra, eu ia ser enterrado aqui em Manaus, mas eu não ia desistir, eu ia lutar até o último dia da minha vida pelo crescimento dessa igreja. Achei aquilo lindo demais. Convicção, querido, é quando nós atravessamos uma ponte, e depois de atravessarmos a ponte, nós derrubamos os pilares, derrubamos a ponte, não dá mais para voltar. Convicção é quando aquele paraquedista, ele pula do avião, ainda que ele decida, acho que eu vou voltar, não dá mais para voltar para o avião já foi, agora ele puxa o paraquedas ou morre, né? Mas não dá para voltar para o avião. Convicção é quando nós fazemos algo, querido, e decidimos nosso coração e destruímos todas as pontes, todas as possibilidades de voltar atrás. Eu fui longe demais, eu cheguei até aqui, eu não volto mais atrás, eu estou convicto que essa é a melhor decisão para a minha vida. Esse é o melhor princípio que eu devo seguir. Então, convicção. Existem algumas convicções, querido, que vão nos ajudar a tomar decisões certas. Por que eu falo isso? Você vai entender mais à frente. Tomar decisões que agradam a Deus, que nos impulsionam a alcançarmos tudo que Deus tem reservado para nós. A convicção nos ajuda a tomarmos decisões que agradam a Deus e nos impulsionam a alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós. A primeira convicção, querido, que eu tenho na minha vida, que eu acho que todo cristão deveria ter, tem que ter, é que eu serei um seguidor de Cristo em qualquer circunstância. Fala a pessoa que está do seu lado, eu serei um seguidor de Cristo em qualquer circunstância. Fala para o outro, a pessoa está do outro lado agora, mesma coisa. Agora você esqueceu da pessoa de trás, né? Ela vai ficar um pouco triste se eu não falar para ela. Fala para ela também, serei um seguidor de Cristo em qualquer circunstância. Olha que coisa linda, querida, essa passagem. Aleluia. Abra comigo lá em Abacuque, capítulo 3. Eu tenho que ficar um pouquinho mais moderno, né? Botar aqui as mensagens aqui no computador, né? Vou melhorar. Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3, versículo 17 em diante. Vou dar um tempinho para você achar. Abacuque 3, versículo 17 em diante. Abacuque 3, 17, diz assim a palavra de Deus. Se você não achou, você pode anotar aí. Abacuque 3, 17 até 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém, querido? Ainda que tudo venha a faltar, eu me alegro no Senhor, e vou regozijar no Deus da minha salvação. Ainda, querido, que o dia fique nublado, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, eu decidi, eu estou convicto, eu não vou sair fora do barco. Eu vou seguir o Senhor Jesus. Eu serei um seguidor do Senhor Jesus, seja qual for a circunstância.
Às vezes eu vejo pessoas tão facilmente, querido, largando, saindo, abandonando a Cristo por coisas tão simples e tão bobas e tão pequenas. Porque eu arrumei um namorado, ou porque eu arrumei uma namorada, e aí a pessoa começa a se afastar. Ou porque eu me magoei com o irmão da direita, magoei com o irmão da esquerda, aquele fez cara feia para mim, e você abandona Jesus por causa de coisas tão pequenas. Mas nada vai me afastar do amor de Deus, amém, querido? Isso precisa ser uma convicção na nossa vida. Nada pode nos afastar do amor de Cristo, aconteça o que for. Eu serei um seguidor de Jesus, eu vou permanecer no lugar que Ele me plantou. Aonde Ele escolheu e desejou que eu lá estivesse, ali eu estarei e não vou arredar 1 milímetro. Porque eu decidi, eu estou convicto que eu irei seguir Jesus todos os dias da minha vida. Não é fácil, virão dias difíceis, virão momentos turbulentos, mas se nós decidirmos e temos essa convicção no nosso coração, vai nos dar força para tomar as decisões corretas. Vem aquela vozinha que diz, sai, vai para outro lugar, deixa para lá, vai curtir a vida, né? Olha que maravilha, né? Esse namoradinho, essa namoradinha, vai aproveitar a vida, vai curtir a vida, puro engano, querido. Porque quando nós temos a convicção em Cristo Jesus, nós temos força para resistir e tomarmos a decisão correta. Decida nessa noite, tenha isso no seu coração gravado a fogo, eu jamais vou abandonar a Jesus. Eu jamais vou sair do lugar onde o Senhor me plantou. Eu jamais vou abrir mão daquilo que Deus tem preparado para mim. Amém, querido? Uma outra convicção muito importante, querida, muito importante. Eu viverei para Ele. Fala para o senhor do seu lado. Eu viverei para Ele. Eu viverei para Ele. Agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu viverei para Ele. É Jesus que vive na minha vida. Eu não viverei para os meus próprios desejos, para as minhas próprias vontades. Eu viverei para Ele. É uma convicção que precisamos ter no nosso coração. Eu viverei para Ele. Eu vou viver para Jesus, para agradar o meu Mestre, né? Como nós cantamos agora há pouco, né? Eu decidir agora, querido, que o teu reino vai prevalecer. Como é que nós cantamos a música do Fernandinho? Me ajudem, que eu sou péssimo para cantar. Fala aí, canta aí, Daniel. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que mais? Tem uma parte que ele fala, né? A minha vontade eu deixei. Amém, querido? A minha vontade eu deixei. Precisamos deixar, querido, as nossas próprias vontades. É difícil demais, não é fácil. Mas se você decidir no teu coração ter essa convicção na sua vida, que agora o que fala mais alto não é a minha vontade, mas a vontade de Deus, muitas decisões serão mais fáceis de se tomar e você vai estar mais seguro em tomar a decisão correta. A vontade de Deus é a que prevalece. Eu não vivo para mim, mas eu vivo para Ele. Eu vivo para o Senhor Jesus. Né, nós temos aqui um grande exemplo, né, a vida do apóstolo de Caetano, né, onde ele abandonou, você conhece a história, onde ele abandonou uma carreira promissora, com muitos recursos financeiros, né, um salário alto, com muitos benefícios, ele abriu mão para seguir, para fazer a vontade de Deus. Em um determinado momento a família dele passou até por certas restrições, mas ele permaneceu firme porque ele estava convicto que aquilo era a decisão da vida dele. Ele decidiu, né? Nós temos um exemplo bem perto de nós, viver para Jesus. O apóstolo Caetano é um exemplo vivo para mim, de uma pessoa que vive 100% para Jesus. Eu quero chegar lá. 100% para Jesus, viver só para Ele, viver para Ele, fazer aquilo, tudo que eu faço é para agradar o meu Senhor e não para agradar a mim mesmo. Como estou entendendo, digo amém. Não é fácil, querido, não é fácil. Fazer coisas que nos agradam, fazer coisas que são que para o nosso próprio proveito é fácil demais, decidir e fazer e escolher. Mas abrir mão de certos confortos ou certas situações para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, a princípio é muito difícil, mas depois nós colheremos os frutos dessa decisão. Nós escolheremos as recompensas dessa decisão. Num dia, querido, aqui na terra e também um dia lá nos céus, nós iremos nos surpreender quando o Senhor Jesus nos chamar: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o descanso que vos tenho preparado. Eis aqui a tua coroa, cheia de glória, pérolas preciosas. Está aqui o teu galardão. O Senhor tem preparado coisas grandes para aquele que decidiu viver uma vida por amor a Jesus. O apóstolo Melvinho, ele fala uma frase que todos nós já conhecemos, né? Fizemos até blusa com a frase atrás. O que está escrito lá? Quem lembra? Uma vida só eu tenho, e logo passará. Somente o que fizermos por Cristo
permanecerá. Eu quero fazer coisas eternas que permaneçam. Amém, querido? Permaneçam eternamente. Por isso, eu quero decidir todos os dias da minha vida, eu tenho essa convicção no meu coração, eu quero viver para Ele. Aleluia. Terceiro ponto, querido, nós estamos já terminando. Eu acho isso aqui tremendo demais. Eu decidi, lá na minha adolescência, eu decidi e tomei como bandeira e convicção para a minha vida, que eu não viveria uma vida medíocre. Fala para a pessoa que está do seu lado, não serei medíocre. Fala para o vizinho do outro lado agora, não serei medíocre. Foi, caiu. A palavra medíocre, querido, no dicionário, quer dizer o seguinte, a palavra medíocre quer dizer o seguinte, estar na média, derivado de mediano, médio. A pessoa medíocre é aquela pessoa que ela é mediana. Medíocre é aquele que é médio. Uma coisa medíocre é uma coisa mediana, que está na média. Está na média. Eu, querido, decidi no meu coração que eu não quero simplesmente ser um bom cristão, mas eu quero ser um excelente cristão. Eu decidi que eu não quero apenas ser um bom pai, mas eu quero ser o melhor pai que já existiu na face da terra. Eu estou longe de chegar lá, mas eu quero cada dia estar mais perto disso. Eu decidi não ser medíocre. Eu decidi que no meu trabalho eu não quero apenas trabalhar para o meu patrão, mas eu trabalho como para o Senhor. Eu quero ser o melhor na minha função, no melhor que eu faço. Eu quero ser o melhor. Eu decidi viver uma vida diferente da mediocridade. Amém, querido? Gostou entendendo? O pastor Ralph fala uma coisa muito interessante. Se você quiser os resultados que ninguém tem, faça aquilo que ninguém está disposto a fazer. Se você quer ter os resultados que ninguém tem, faça aquilo que ninguém está disposto a fazer. Você quer ter a sua família, querido, debaixo da direção de Deus, a paz de Deus, a sua família prosperando, seus filhos sendo abençoados, a sua casa, a sua esposa, querido, decida no seu coração, eu não quero ser apenas bom, eu quero ser o melhor para agradar o Deus. Não porque eu quero ser o melhor para que os outros olhem para mim e batam palma, mas porque eu quero glorificar o nome de Deus. Eu quero alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Amém, queridos? Não quero apenas ser o medíocre, mas eu quero ser o melhor. Eu quero ser o melhor dirigente, eu quero ser o melhor discipulador e o melhor discípulo. Eu quero ser o melhor, eu quero fazer o melhor. Eu decidi isso, querido, é uma convicção no meu coração. Eu não vou fazer de qualquer maneira, mas eu serei o melhor naquilo que Deus me colocou para fazer. Amém, queridos? Isso é um princípio de Deus. A palavra de Deus fala que onde o servo do Senhor colocar a mão, prosperará. Essa bênção está sobre nós, mas temos que decidir, querido. Há pessoas que fazem de qualquer jeito, que empurram a barriga, que faz por fazer, bate o ponto, vai trabalhar e trabalha 8 horas e faz de qualquer maneira. Mas faça o melhor, porque Deus vai te honrar, querido, e você será abençoado. Eu vi um filme que é um filme curto, que é muito usado em treinamento de empresa e tal, porque é uma história real. Um rapaz com síndrome de Down, o nome desse filme é O Empacotador. Um rapaz com síndrome de Down, e ele trabalhava num supermercado como empacotador. E um dia, toda aquela equipe do mercado, daquela unidade, foi receber uma palestra, e na palestra, a palestrante falava sobre a importância de cada um deixar a sua marca no que faz, fazer o melhor. E todos, ouviram por um ouvido e deixaram sair pelo outro, mas aquele rapaz com síndrome de Down, que você que sabe, síndrome de Down é aquela pessoa que tem algumas, eu sei muito bem, porque eu tenho um irmão que tem síndrome de Down, aquela pessoa que tem até algumas dificuldades motoras e às vezes de compreensão, mas aquele rapaz, apesar das suas limitações, ele, querido, decidiu fazer algo diferente. Isso é uma história real, verídica. E ele decidiu que, na hora que ele empacotasse as compras do mercado, ele iria colocar um texto, uma palavra, uma frase de motivação. E ele baixava lá no computador, e ele, com a ajuda dos pais dele, imprimia, cortava e colocava as mensagens. Todas as noites ele tinha o trabalho de procurar uma mensagem, um texto, e colocar no pacote. Daqui a pouco, as pessoas começavam a encontrar com ele e agradecer, olha, muito obrigado, aquele texto, poxa, me abençoou tanto, aquele texto que eu ouvi foi tão importante para mim, e o gerente do mercado começou a perceber que aumentou o número de visitas ao mercado, aumentou o faturamento, mais pessoas circulavam dentro do mercado, mais pessoas passavam pelos caixas. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Até chegar um dia em que o gerente ele olhou para a fila dos caixas e tinha um caixa que tinha uma fila enorme. E todos os outros vazios.
E aí ele foi no primeiro da fila e falou assim, olha, tem caixa vazio ali, vai para lá. Aí a moça, não, acho que o nome dele era Johnny, se eu não estou confundindo. O Johnny está aqui, eu quero ficar nessa fila porque eu quero receber um bilhetinho do Johnny. Né? Aí ele foi para a segunda, olha, mas ali tem... Não, mas eu quero ficar aqui. Todo mundo feliz, aquela fila gigante, né? Até que ele chegou lá para o final da fila e tinha um homem de mais de 2 metros de altura, fortão assim, né? E aí ele olhou para cima, né? Olha, senhor, tem uma fila menor ali. Aí o homem pegou a lista, mostrou, está vendo aqui a lista que minha mulher fez? Pão, leite, né? Arroz. Olha aqui embaixo, está escrito aqui, não esqueceu o bilhetinho do Johnny. Se eu chegar em casa sem esse bilhetinho, eu estou frito. Querido, ele mudou a história daquele mercado. Agora, aquele que trabalhava na floricultura, naquele supermercado, as flores ficavam à exposição, não sei quanto tempo, 2, 3 dias, determinado prazo, tinha que se jogar fora. Né? Às vezes, elas estavam até em bom estado, mas jogar fora. Ela conseguiu, com o gerente do mercado, que ela pudesse reaproveitar as flores. Então, ela fazia arranjos e começou a dar para aqueles que estavam visitando o mercado. E a maioria começou a fazer coisas diferentes. Aquele mercado, querido, era o que teve mais sucesso, a unidade que mais faturou nos Estados Unidos. Porque alguém decidiu fazer diferente. Alguém decidiu sair da mediocridade. Se você fizer, querido, algo que ninguém fez, você vai ter resultados que ninguém ainda teve. Faça diferente no teu grupo familiar, faça diferente na tua vida, faça diferente. Tome isso, querido, como princípio na tua vida. Faça o melhor, faça diferente dos outros, faça um pouquinho mais. Porque você vai ver, querido, a bênção, a graça de Deus, a prosperidade de Deus, aonde você colocar a mão, prosperará. Quantos concordam? Digo amém. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Tem um pastor que ele fala muito sobre finanças, o pastor Arão Xavier, de Ribeirão Preto. E às vezes ele falou uma frase também que eu guardei no meu coração, que ele diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Presta atenção, querido. Deus não faz acepção de pessoas. Faz acepção de atitudes. Deus não faz acepção de pessoas, faz acepção de atitudes. Cadê o pessoal da música aí para me ajudar? Querido, decida nessa noite a viver uma vida diferente. Abandone as tuas vontades, abandone, querido, o teu eu, abandone, querido, a vontade de fazer apenas algo que te agrade. Mas nessa noite, busque o reino de Deus na tua vida. Tome as decisões que agradam ao Senhor. Tome as decisões que vão fazer diferença na tua família, na tua vida, na tua casa, na história desta igreja, na história do teu grupo familiar, querido, tome as decisões. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa Deus falar contigo agora. Em que são baseados o teu plano de vida, as tuas decisões, os teus alvos, as tuas escolhas? Em que são baseados? Mas se for baseado na palavra de Deus, à luz da Bíblia, inspirado por Deus, debaixo de conselho, querido, com convicções que agradam ao Senhor, eu quero te dizer, querido, você mesmo e a sua casa irá colher os frutos das tuas boas decisões. Decida abandonar tudo agora. Abandona, querido, abandona agora os teus próprios desejos, as tuas próprias vontades e busque a vontade de Deus sobre a tua vida. Busque a vontade de Deus sobre a tua casa, sobre